para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. A gente precisava de uma virada. O governo do estado do Rio de Janeiro está trabalhando e os resultados aparecendo. O número de homicídios dolosos é o menor em quase 30 anos. Em 7 meses, mais de 750 vidas foram poupadas. Rio de Janeiro vai virar esse jogo. Acredite, o medo vai virar confiança e o desânimo, esperança. Governo do estado do Rio de Janeiro, começando a virar o jogo. Disque denúncia 2253 1177. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão de hoje é de tempo nublado, sol aparecendo, mais para sol, calor, máxima de 31, mínima de 19, no momento 22 graus no centro de Campos. TSE condena Rosinha por postes rosáceos e contratos com irregularidades. Ações incluem uso indevido dos meios de comunicação e, como no caso Odebrecht, a Folha destacou as denúncias com muita antecedência. Processo do Morar Feliz no Tribunal de Justiça vai para a 2ª Câmara Municipal. Fogo em São Fidélis, combate a incêndio em área próxima ao Desengano. Paraíba do Sul, franceses conhecem processo de tratamento. Análise do reitor do IFE, a apresentação e reinvenção da UENF com as eleições. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook. Hoje estamos com um problema no nosso servidor, esperamos que já teremos uma solução em breve, ou então nosso site folhafm98.com.br, pelos aplicativos de Android e iOS ou pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Aloísio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloísio. Vamos comentar esse assunto e, mais uma vez, a Folha mostrou a denúncia, né? Em 2012, portanto, 7 anos atrás, isso sendo denunciado e agora o TJ bate o martelo. Vamos lá. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marco. Bom dia, Ícaro. Bom dia ao Palácio, candidato a reitor da UENF. Vamos ter a oportunidade de poder conversar com ele aqui a partir do próximo bloco, como vamos amanhã. Também ter a chance de novo. Ambos já estiveram aqui, assim como o professor Henrique Medina Costa e o professor Carlão Rezende, que, junto com o Raul, vai disputar o segundo turno e vai estar aqui amanhã. Agora, a notícia principal foi um julgamento que estava na pauta do TSE, já estava marcado. Tribunal Superior Eleitoral, na instância máxima da Justiça Eleitoral Brasileira. Estava marcado na pauta já, a gente sabia que estava, mas como essa pauta volta e meia, ela entra na pauta, sai na pauta, alguém pede vista. Uhum. Só esse processo, ele teve 2 vistas pedidas por 2 ministros do TSE, o que causou um certo atraso, né? Eles já haviam sido condenados pela Justiça de Campos e pelo Eleitoral de Campos, primeira instância, né? E pelo TRE. O que foi o seguinte: em setembro de 2012, na reeleição de Rosinha, em que ela ganhou, assim, com uma grande vantagem, ganhou no primeiro turno, ela acaba ganhando em outubro
de Macomo Salem, que disputou com ela pelo PT. Embora Macô tenha feito uma bela campanha, tenha feito um belo desempenho, mas ela ganhou no primeiro turno, né? E analisando sem paixões, eu gosto de analisar sem paixões, acho até que com um certo merecimento, porque o governo de Rosinha, o primeiro governo de Rosinha, eu costumo falar isso, que são 2 governos, né? Essa coisa de 2 governos, eu acho que Fernando Henrique, Lula, isso é uma comum, né? É uma constante. O primeiro governo de Rosinha, quem quiser dizer, é a opinião pessoal, por óbvio, quem quiser dizer que foi um bom governo, eu não concordo não, mas vá lá, pode ter sido. Mas foi no mínimo um governo razoável. Então, ela, a partir desse governo, ela se cacifou, havia reeleição. Só que eu acho que, às vezes, as pessoas começam a confundir as coisas. Vivemos num sistema republicano. Não vivemos numa monarquia. A monarquia acabou com o Pedro II. Aliás, acabou no golpe militar. Foi o nosso primeiro golpe militar, né? Fundadora da Fonseca. E as pessoas se sentem à vontade demais. Acho que aconteceu isso também muito com Lula, com a Dilma também. Ocorre agora com a família Bolsonaro. Você se sente à vontade demais, você acha... Eu não posso falar em rádio, mas falta aquela coisa que o Chico Buarque falou para Lula não ouviu e deu no que deu. É o Ministério do vai dar M. Vamos falar vai dar M, porque... Olha, vai dar M. E Rosinha, em setembro, pegou os postes da cidade, repintou. Ela tem, pelo nome, uma fixação meio obsessiva e um pouco questionável em termos estéticos pela cor rosa, né? E pintou os postes da cidade de rosa. Rosáceo. Ficou famosa essa expressão porque foi na condenação do Justiça Eleitoral. Porque ela manda pintar e a Folha não, como se falou, a Folha não é que a Folha tenha denunciado antes. A Folha não cabe papel de denunciar. A Folha não é Ministério Público. A Folha publicou. Não é um fato. Estavam ali os postes sendo pintados, a Folha publicou. Assim é verdade, como no caso do Morar Feliz, que a Folha adiantou que a Odebrecht, a licitação tinha sido montada para a Odebrecht ganhar em 22 de abril de 2009. Isso só veio à tona em 2016, na 73ª fase da Operação da Lava Jato, que acharam os documentos, as planilhas na casa do Benedicto, o executivo da Odebrecht, mas a Folha tinha anunciado 7 anos antes. A Lava Jato andou um pouquinho depois da Folha. Né? E depois deu no que deu agora também, né? Foi outra coisa que você não falou, foi para a segunda Câmara Criminal do TJ, na abertura, o habeas corpus de Garotinho Rosinha, e a gente pode ter novidades sobre isso essa semana, ou a confirmação da liberdade deles, ou a reversão do habeas corpus, né? A gente não sabe, a gente não é juiz, desembargador para saber. Mas, enfim, nesse caso aqui, eles foram condenados à inelegibilidade, Rosinha, Chicão, e parece que outras pessoas também. Porque esse caso saiu à noite, tem mais gente aí que está condenada para a inelegibilidade. Eu vou confirmar ainda, mas não me parece, inclusive políticos que hoje exercem mandatos, que eram do governo dela, hoje são até aliados do governo Rafael. Eu não vou citar o nome ainda, porque eu preciso demandar confirmação, eu não sou liviano. Mas tem mais gente também que parece que está nessa ação. Agora, o julgamento ontem teve algumas declarações interessantes de alguns ministros, porque a gente tem uma curiosidade. Para quem não sabe, o TSE é composto também por ministros do STJ e do Supremo. Não existe justiça eleitoral. O juiz eleitoral de uma comarca, ele é o juiz estadual e na eleição ele presta serviço à justiça eleitoral. Então, como é a instância mais alta da justiça eleitoral, você tem ministro do Supremo. E ontem, o ministro Rosa Weber, por exemplo, do Supremo, que foi, por exemplo, para quem não lembra, o voto de Minerva ao se negar o HC de Lula, foi a ministra Rosa Weber, que fez com que ele ficasse preso, e ela se manifestou ontem pela condenação.
Mas agora, quem... Apesar de se chamar Rosa, né? Apesar de se chamar Rosa, é verdade. Né? Mas ela acho que tem um... Mais bom gosto. Bom gosto é uma questão subjetiva, de opinião, né? Mas pelo menos, certamente, não parece ter tanta fixação na cor rosa. Exatamente. Acho que quem deu um voto interessante ontem, também ministro do Supremo e ministro, assim, eles ficam por turnos, cada hora fica um, né? Do Supremo e do STJ no TSE, foi o ministro Alexandre Moraes. Perdão, ele não deu voto ontem, ele deu voto em agosto de 2018, mas esse voto foi relembrado ontem, né? Que ele defende a condenação de Rosinha e fala o seguinte, abre aspas, por mais que se goste da cor, pintar semáforos, até igreja de rosa, é propaganda. Só faltava pintar o poste pela metade para dizer que não é rosa, é rosinha. Então, isso foi uma piada feita pelo próprio ministro do Supremo e do TSE, Alexandre Moraes, né? E você sabe, Aloysio, eu me lembro, voltando lá no final dos anos 80, início dos anos 90, havia em Campos, ali no centro, umas lixeiras feitas de concreto que tinham aquele símbolo do PDT, que era uma rosa. E eu me lembro que muitos consideravam... Uma rosa vermelha, né? Uma rosa vermelha. Não uma rosa-rosa. Não uma rosa-rosa. Mas como era concreto, não tinha cor. E muitos alegaram que aquilo estava sendo propaganda para a Rosinha. Você vê. E eu me lembro que na época a defesa da ex-prefeita, desculpe, alegou que aquilo... a denúncia inicial do Ministério, tem umas coisas que parecem engraçadas, parece que é piada. Essa, por exemplo, do Ministério Alexandre Moraes mas enfim, o Ministério Público e a Justiça de Primeira Instância alegaram que o tom era rosáceo. E nessa briga, virou uma briga cromática, o governo, a defesa do governo alegou que aquilo não era rosa, era roxo paixão. Então são coisas assim que aí, por incrível que pareça, isso fez parte da decisão, do jogo jurídico, né? E uma outra coisa interessante nesse caso é que também, né, porque isso é muito complicado. No Brasil que se vive hoje, ou você é uma coisa ou você é outra. Os tons de cinza, eles né, você é negro, você é branco, você é vermelho ou azul. Essa briga de cor, parece que não tem... É bipolar, né? Mas é 880 mesmo, né? A Folha sofre a acusação de ser anti-garotinho. Acho que a maior prova de que isso não é verdade é o espaço que o filho do casal e deputado federal Vladimir Garotinho tem na rádio, tem no jornal, né? Aqui na rádio, a rádio foi inaugurada de 28 de março. Nesse programa aqui, o prefeito de Campos Rafael Diniz teve 2 vezes. O Vladimir teve 2 vezes. Isso. Eu acho que isso o ouvinte pode falar melhor do que ninguém o tratamento que se dá. O problema é quando que você não se submete a certos ditames do governante do momento e você passa a ser acusado de ser opositor, né? E para corroborar isso, o TSE não condenou Rosinha e Chicão, seu vice à época, apenas pelos postos rosáceos, mas por abuso de poder econômico no jornal Diário, que todo mundo sabe pertencia ao ex-governador Garotinho, né? De fato, rádio, jornal, também foram condenados por abuso de poder econômico. Acusação que a Folha nunca, repito, nunca sofreu em nenhuma instância do Poder Judiciário, né? De político nenhum. Então acho que é bom também a gente separar o joio do trigo, né? Claro. E na verdade, quando há uma desconexão, vamos dizer só, assim. Perdão, a Folha tem mais de 40 anos de história, a Folha tem 41 anos de história, né? Então nunca sofreu. Então, quando há um rompimento entre duas partes, muita gente pode ser que tenha sido a culpa do rompimento, às vezes é da outra parte. Por que as pessoas dizem, vocês são contra? Não, nós não somos contra. Não,
quando não há casamento, não há ruptura. Mas é verdade. A coisa é simples, é em submissão a quem quer a liderança política do momento. Né? Nem A, nem B, nem C. Apoiar o que é certo, criticar o que está errado. Jornalismo. Muito simples. Jornalismo, né? Jornalismo. E só para outra matéria que está aqui, antes de conversar com o professor Raul, está aqui na Folha e que causou ontem um rebuliço danado no meio político brasileiro e aí nacional, é a declaração do vereador, agora licenciado do Estado do Rio de Janeiro, vereador Carlos Bolsonaro, também chamado nas redes sociais de Tonho da Lua ou Carlinho Moleira Mole, né? Carluxo também, né? Porque claramente tem uma dificuldade cognitiva para escrever, escreve muito mal, né? É difícil entender o que ele escreve. Eu escrevo há algum tempo, eu escrevo profissionalmente já há 30 anos e eu tenho dificuldade se eu fosse editor dele, eu teria muita dificuldade de tentar dar inteligibilidade ao que ele escreve. Uhum. Que? Mas eu falo porque ele escreveu ontem, tweetou ontem, eu vou ler. Isso. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo. E os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Acho que o que dá para entender aqui... A roda girando no próprio eixo? Essa é boa. A roda girando fora do próprio eixo vai ser um negócio complicado, né? Acho que é o cérebro dele. Mas, né? Só pode ser fora do próprio eixo. Mas se sai do eixo, não roda, não? Não, se não tiver eixo, não é roda, né? Pois é. A roda tem um centro. A parte mais polêmica desse tweet, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Ele está aqui falando contra o Estado Democrático de Direito. Coisa que o vereador não tem direito, o pai dele, presidente, não tem direito, eu não tenho direito, Marco não tem direito, Raul não tem direito, ninguém tem direito. Democracia ficou conquistada a duras penas, né? Há que se lembrar, porque o limite de passação de pano isso tem que ter um limite. Porque esse eleito de Bolsonaro, isso daqui é uma declaração clara, uma afronta à democracia. Ele está falando aqui que a transformação que o Brasil quer. Que Brasil que quer? Primeiro, cara pálida. Que Brasil que quer? Segundo a última Datafolha, a população que já apoia Bolsonaro, embora seja muito ruidosa, mas não é nem sombra daquela que elegeu o presidente no ano passado. E vou dizer uma coisa, para quem defende Bolsonaro, isso é democracia, tem que se respeitar. Agora, Bolsonaro é só presidente do Brasil. Ele não é imperador do Brasil, gostem ou não. E vai ser assim, gostem ou não. Né? O filho dele foi eleito para ser vereador do Rio de Janeiro. É um ser totalmente preparado, com dificuldade cognitiva de expressão, que já demitiu 2 ministros, Carlos Bebiano, Santos Cruz, que era um militar, se é para a gente falar de militar, um militar de carreira brilhante no Haiti, no Congo, servindo a ONU, foi demitido pelo Carlos Bolsonaro. Entendeu? Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim. Porque há presidentes que entraram por essa rota de conflito e tiveram um fim. Você tem aí antes de Fernando Collor de Mello, você tem Jânio Quadros, você tem Getúlio Vargas antes, você tem Jânio Quadros, você tem Collor e você tem Dilma. E os 4 resultados não foram muito bons. Getúlio se matou, Jânio renunciou, Collor e Dilma foram impeachmentados.
Então, enfim, vamos ver onde isso vai dar. Agora, a declaração ontem do vereador Carlos Bolsonaro provocou repúdio do próprio vice-presidente, presidente de exercício, Hamilton Mourão, manifestação de repúdio do presidente do Supremo. O Supremo está ali, o encarne, né, que é o nosso querido Dias Toffoli. Mas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Então, estão indo à lua, vai fazer novela, vai, sei lá, mas política não é muito a sua praia, não. E é uma coisa que também não tem sentido de forma alguma, porque é uma família que vive da democracia. Porque, na realidade, lá temos senadores, lá temos deputados, lá temos vereadores, que só podemos ter vereadores porque tem democracia. Se não tivesse democracia, nada disso existiria. Então, uma família que trabalha na democracia e que agora se pronuncia contra a democracia é uma coisa inacreditável. Entendeu? Eu vejo como uma coisa um pouco mais perigosa. Entendeu? Eu vejo como um chamado a outro grupo dentro da sociedade a realmente fazer um trabalho diferente, e aí que vem o perigo. Entendeu? Eu acho que é testar limite, Raul. Ele vai testando o limite, até onde isso passa. Isso. Porque foi assim que aconteceu na Hungria, de Orbán, foi assim que aconteceu na Turquia de Erdogan, e a Turquia, eu me lembro que eu estive na Turquia no início do Erdogan. Eu estive na Turquia, inclusive com Ícaro, em 2009. Erdogan estava subindo, estava começando o processo. Mais ou menos no processo que a gente está hoje. E deu no que deu. A gente vê isso na Polônia, Exatamente. a gente vê isso na Filipinas de Duterte. A gente só não vê isso nos Estados Unidos de Trump, porque lá tem instituição. Lá tem Supremo, tem Congresso, ninguém faz o que quer ali. Não. Né? De jeito nenhum. Agora, para os conservadores que, de alguma maneira, tentam, e há grandes conservadores, um dos políticos do século XX que eu mais admiro é um conservador, chama-se Winston Churchill. Como dizia John Kennedy, o homem que uniu a língua inglesa e enviou a guerra para derrotar o maior mal que o século XX produziu, que foi o nazifascismo. Vou citar uma frase de Churchill. Né? Ele usa uma expressão em inglês que Marco conhece melhor que eu, o apaiser, the apaiser, que é o aplacador. Mas vamos traduzir para passador de pano hoje. Negociador. É o passador de pano. O passador de pano, Winston Churchill, dito em 1938, um ano antes de um maluco invadir a Polônia e começar a Segunda Guerra Mundial, chamado Adolf Hitler. O passador de pano é o sujeito que alimenta o crocodilo na esperança de ser o último a ser devorado. Essa frase é dita por um conservador, o maior conservador do século XX, que se aplica à ameaça que uma declaração como essa desse vereador significa, né? Quem passa pano nisso, passa pano na esperança de ser o último a ser mordido pela boca do crocodilo. Né? Enfim, temos que ter cuidado e temos que ter limites. Agora, eu acho que recebeu assim uma contra-argumentação ou um repúdio Geral. de muita gente da sociedade. Foi geral o negócio. Não que para ele importe, mas para a gente importa. Porque para a gente importa. Aliás, que a sociedade tenha se pronunciado contra. Um dos que reagiu foi o Mourão, imediatamente. Eu falei, Mourão. Mourão falou. Democracia é negociável. Temos que conversar com o outro lado ali da Praça dos Três Poderes. Não, o Freixo teve um pronunciamento muito duro ontem em relação a isso. E vários outros deputados e senadores também se pronunciaram de forma muito dura. A gente não pode, de forma alguma, deixar isso passar assim em brancas nuvens. Não. Mas sobretudo o presidente de exercício, Mourão, o presidente do Senado, e da Câmara Federal. Da Câmara Federal, certamente. Bom, são 7h27, a gente passou um pouquinho, vamos a um pequeno intervalo, voltamos em instantes, e aí sim vamos bater um papo oficialmente com o nosso convidado, Raul Palácio. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Chegou a sua nova forma de andar em Campos.